Olá, seja muito bem-vindo ao programa onde você conhece histórias de empreendimentos inovadores e cheios de criatividade. Está no ar o programa Soluções Criativas. Rodrigo Estrela, analista do Sebrae Nacional, é o nosso convidado de hoje para comentar sobre o modelo de negócios como o do Eduardo Michelman, que criou a DNA Conteúdo Digital, uma empresa de tecnologia dedicada a vídeos para capacitação de funcionários de grandes empresas. Uma startup que desenvolve conteúdos que vão desde onboarding, treinamentos e trilhas educacionais. E vamos conhecer a história do Eduardo. Veja na tela. Eu me chamo Eduardo, tenho 30 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda e hoje tenho uma empresa chamada DNA. Trabalhei durante quase 2 anos em agência de publicidade aqui em São Paulo, mas eu sempre fui apaixonado por cinema. E num determinado momento na minha carreira, eu resolvi realmente mudar de profissão e trabalhar com audiovisual. Mas para fazer essa transição de carreira, eu precisava no mínimo estar preparado para a minha nova profissão que eu estava escolhendo. Então, antes de sair, eu comecei a fazer diversos cursos na área de audiovisual. Roteiro, como mexer numa câmera, iluminação, enfim. E foi uma experiência muito frustrante, porque eu decidi aprender tudo no digital. Então, fazer curso online, de fato. E todos esses cursos online eram muito parecidos no sentido de um especialista falando na frente de uma câmera sem parar, um fundo branco atrás, um áudio, aquele eco de banheiro. Comecei a estudar esse mercado de educação à distância e vi que era realmente um problema quase que de todo mundo. Ninguém conseguia terminar um curso que começava. E aí eu resolvi empreender nesse segmento e criei a DNA, que é uma consultoria e desenvolvedora de experiências de aprendizagem digital. Nosso negócio é realmente criar escolas e academias digitais eficientes e que tenham uma linguagem de edutainment. O que quer dizer edutainment? Educação com entretenimento. A DNA, ela sempre se posicionou no mercado B2B. E a gente, no começo da jornada, né, empreendedora, o que a gente teve mais sucesso foi ajudando os RHs e as áreas de treinamento e desenvolvimento das organizações a produzir e montar as escolas corporativas. Então, faz já 4 anos que a gente está em várias empresas do Brasil ajudando na área de RH a montar as universidades corporativas. A DNA, o modelo de negócio, funciona como se fosse uma agência. Em vez de ser uma agência de publicidade, por exemplo, é uma agência de treinamento. Então a gente tem uma cota mensal e essas empresas consomem essa cota criando trilhas, né, de liderança, feedback. Por exemplo, a gente tem um grande banco, que a gente desenvolve todo o programa de trainee, né, e desenvolvimento desses trainees dentro da organização. É realmente ajudar na formação e no desenvolvimento dos colaboradores das organizações. E a gente desenvolve todo tipo de treinamento, desde negociação até um treinamento de programação, algum software que a empresa usa e precisa treinar os seus colaboradores para mexer nesse equipamento. Como a gente desenvolve esses treinamentos? Através da nossa tese de negócio, que é o edutainment, né? Então, todo projeto vai estar 2 profissionais envolvidos. Tem o consultor educacional, que é aquele profissional que o objetivo dele é criar o plano de aula e fazer com que, no final do dia, aquele aluno realmente aprenda com o conteúdo. E do lado desse profissional, a gente tem um diretor criativo. O diretor criativo, o objetivo dele é como pegar esse plano de aula, como pegar esse conteúdo educacional e transformar ele numa linguagem realmente engajadora, que esteja comunicando, né, falando com o público que a gente está impactando. Então, se a gente está fazendo um treinamento para o CEO da organização, ele vai ter uma linguagem. Se a gente está fazendo um treinamento para os estagiários, é outra linguagem. Então, faz 4 anos desenvolvendo esses treinamentos, criando essas escolas digitais e aí
faz menos de 6 meses que a gente resolveu montar uma escola proprietária da DNA. E a gente ficou pensando qual que seria essa escola, qual que seria o tema de montar essa escola, e a gente começou a perceber que a diversidade, o tema diversidade e inclusão estava muito presente na vida dos nossos clientes. Então, constantemente a DNA era abordada para desenvolver e criar cursos de diversidade e inclusão. E a gente começou a estudar esse tema e escolhemos, falamos por que não montar uma escola sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, e a gente criou um portal chamado Diversiflix, que é uma grande escola de diversidade e inclusão para os RHs das empresas. O Diversiflix é um portal que ajuda, desde o começo, a criar as estratégias de diversidade e inclusão. O Diversiflix funciona como uma espécie de portal de assinatura mesmo, como é um streaming tradicional que todo mundo usa, Netflix, Amazon Prime, enfim. Para isso a gente tem o Ricardo Mota, que é um sócio nosso nessa parceria, que está nos ajudando a criar essas trilhas, essas experiências de aprendizagem na área de diversidade e inclusão. O Ricardo ele tem mais de 25 anos de experiência na área. Nosso processo, quando a gente está montando uma escola online, ele envolve basicamente 3 pilares. Primeiro, conteúdo, Então, quem são as melhores pessoas para falar sobre esse assunto? Segundo, não adianta nada ter conteúdo e não ter formato. Então, qual que é o formato que a gente vai usar dentro dessa escola? Ou dentro dessa iniciativa de educação digital? Quando eu falo formato, existem vários objetos educacionais, para você transmitir essa mensagem. Tem o vídeo, tem o podcast, tem o infográfico, e-book. Então, nosso objetivo cada vez mais é trazer diversos objetos educacionais para compor essa jornada, essa trilha de educação. Quando a gente está falando em aprendizado digital, a gente sabe que é muito difícil da pessoa chegar, abrir o computador e passar 4 horas assistindo ao conteúdo. Ele vai fracionar isso, ele vai consumir esse conteúdo quase como uma doses homeopáticas, vamos dizer assim. Então, o nosso objetivo é entender a jornada, a rotina do usuário e como a gente pode criar esse conteúdo em diversos mini formatos para ele ir consumindo ao longo do dia. Então, ele vai acordar e vai ouvir um podcast enquanto ele está indo para o trabalho. Depois, quando ele estiver no almoço, ele vai ver uma websérie, um vídeo. Quando ele está no meio do trabalho, ele vai receber um quiz ou vai receber uma newsletter. E no final da noite, ele assiste um outro vídeo com outro formato. Então, nosso objetivo, nossa maneira de criar educação digital é muito pegar esse conteúdo e quebrá-lo ao longo da jornada do usuário. Então, a DNA é uma empresa que vai fazer 5 anos de existência e cada ano a gente cresce de 40% a 80% ano. Hoje a gente tem o grupo DNA, dentro do grupo da DNA tem 3 negócios. Então a gente tem a consultoria e a desenvolvedora, que é a DNA, que foi a primeira empresa do grupo, que a gente ajuda os RHs e as áreas de T&D, treinamento e desenvolvimento, a criar e a desenvolver as universidades corporativas. A gente tem o Diversiflix, que é a nossa primeira escola proprietária, que é uma escola de diversidade. E a gente tem a Innerplay, que é uma empresa do grupo de tecnologia e que está focada em ajudar a indústria de filmmakers e audiovisual a se profissionalizar e trazer tecnologia para esse segmento. Estamos aí nas principais empresas do Brasil e o que a gente está olhando agora é como trazer tecnologia para o processo de criação e concepção de escolas e universidades corporativas com inteligência artificial. Estamos focando muito nisso e tem novidades aí por vir. A gente nunca recebeu nenhum aporte, foi tudo dinheiro próprio do negócio, Então a gente vendia e investia no negócio e trazia mais pessoas e fortalecia o time. E hoje cada negócio que eu falei aqui, cada braço da DNA tem um modelo específico de negócio.
cada um com a sua identidade. O principal objetivo da empresa é realmente se transformar numa espécie de one-stop shop do RH e do treinamento e desenvolvimento. A gente entende bem esse nosso cliente, a gente sabe quais são as dores e a gente quer trazer cada vez mais inovação, tecnologia para dentro dos RHs das organizações, com escola proprietária, consultoria desenvolvedora e tecnologia. Um diferencial da DNA, né, do grupo DNA, é o edutainment. Essa é a nossa tese de negócio e isso é um grande diferencial. A primeira vez que a gente se deparou com esse tema, né, com essa palavra, foi num livro da Disney, lá de 1950, se não me engano, e a gente trouxe isso para dentro da empresa. Todos os nossos projetos são desenvolvidos a partir dele e esse é um grande diferencial. Além disso, o nosso atendimento ao cliente. A gente leva muito a sério assim, o atendimento, como a gente está tratando o cliente, como a gente está respondendo ele, porque a gente tem projetos que duram muito tempo, né? São longos, extensos. Então, a gente ficar do lado do cliente, a gente mostrar para ele como está acontecendo o projeto e principalmente dados, trazer dados para os clientes. Hoje em dia, tudo que você faz no digital tem que gerar dado para você poder comparar e até tomar decisões estratégicas com essa produção ou esse projeto que você está criando. Começar um negócio do zero é sempre bastante desafiador, né? Quando você empreende, eu falo que você ainda não tem nada, você tem um PowerPoint, uma ideia, né? E fazer com que as outras pessoas acreditem nesse potencial vai um tempo, leva um tempo para você também se desenvolver, né? Então, no começo é uma jornada bem difícil, exige muita disciplina, resiliência, coragem, ter boas pessoas do seu lado, time. Quando você mostra um time que é bem feito, no sentido de pessoas que estão te complementando, pessoas de todos os tipos, acho que isso ajuda, né? Faz com que a empresa fique mais forte. Então eu brinco, os pilares eles se fortalecem. A verdade também, você falar a verdade, não tentar mentir, falar que já fez e não fez. Acho que as pessoas percebem muito isso e isso joga muito contra quando você está contando uma história que não é de verdade, assim. Tudo isso são coisas que quando você está conversando, quando você está numa reunião, isso aparece na sua fala de alguma forma. E eu acho que isso acaba trazendo a confiança que às vezes você não tem na idade, você não tem na experiência, você não tem no histórico da sua empresa. Então eu acho que essas coisas, né, que você traz na fala, na imagem da empresa, ajuda você a ir para frente. Acredito que as maiores dificuldades atuais é time. Encontrar boas pessoas é um desafio, ainda mais para uma empresa que não tem aporte, né, não recebe investimento. Então, o futuro da empresa hoje está muito drivado em tecnologia e principalmente inteligência artificial. A gente está olhando muito para isso, porque a gente acredita que nosso segmento, nosso negócio, o que a gente faz dia a dia, pode se beneficiar e muito com inteligência artificial e tudo que está acontecendo hoje no mundo de tech. Algumas dicas que eu considero importante para quem está começando um negócio. Acho que primeiro é a resiliência. As coisas às vezes demoram um pouco para acontecer e é normal isso. Então você ter resiliência, foco e encontrar boas pessoas. Você não faz nada sozinho hoje. Você tem que ter boas pessoas do seu lado que acreditam na ideia, que estão compradas com você e que juntos vocês vão conseguir criar algo grandioso, algo inspirador. Muito bacana a história dele, né? A gente vai para um rápido intervalo e na volta vamos conversar com o Rodrigo Estrela, analista do Sebrae Nacional. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o programa Soluções Criativas. Hoje conhecemos a empresa do Eduardo Mitchelman, que criou a DNA Conteúdo Digital, uma empresa de tecnologia dedicada a vídeos para capacitação de funcionários de grandes empresas. E vamos direto conversar com o Rodrigo Estrela. Rodrigo, que é analista do Sebrae Nacional, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Soluções Criativas. Tudo bom, Bruno? Muito obrigado pelo convite. Estou ansioso aqui para comentar a ideia de empreendimento do Eduardo, porque realmente vale muito a pena. É verdade, Rodrigo, e a gente aqui agradece pela sua participação, por ter aceito aqui o nosso convite em participar desse programa tão especial. Rodrigo, essa questão da inovação e tecnologia está cada vez mais presente, né? No mundo educacional, né? Exatamente. Tem 2 pontos super importantes na ideia de negócio do Eduardo, da DNA. A primeira delas é exatamente como ele conseguiu inovar na metodologia e no formato de oferecer uma solução educacional. A gente sabe que a educação à distância já está aí no mercado há bastante tempo, mas durante muito tempo as empresas que trabalham com a educação à distância, elas sempre tentaram reproduzir o modelo de educação tradicional, ou seja, é como se ele estivesse digitalizando a sala de aula, né? E na verdade, com o boom das plataformas, né, com o boom dos streamings, essas empresas pararam e disseram o seguinte: a gente precisa rever a nossa forma de fazer educação à distância. E a DNA Conteúdo soube captar exatamente quais são essas estratégias, essas tendências do momento dessas plataformas em produzir conteúdos, olhando muito mais para os avanços do audiovisual, a própria formação do Eduardo, que é uma formação em cinema, então ele olha para o que há de mais revolucionário, o que há de mais moderno no mundo da produção do audiovisual e diz assim, como é que eu faço, como é que eu junto tudo isso à educação, nas minhas produções educacionais, para tornar o meu produto atrativo para o consumidor, para o usuário. Na verdade, né, Rodrigo, o Eduardo ele criou uma metodologia que alia educação com entretenimento, né, chamada até de edutainment. Do que se trata? Exatamente, é quando as plataformas de educação elas passam a usar estratégias do audiovisual, né, do entretenimento, né, da indústria do entretenimento. Então, em vez de eu simplesmente reproduzir um conteúdo, né, um conteúdo bruto, um conteúdo que geralmente naquela educação mais formal, que o professor chega na sala de aula e ele simplesmente reproduz um conteúdo sem nenhum recurso de apoio, né? Quando a gente vê a indústria do entretenimento em que ela transforma esse conteúdo bruto em estratégias, por exemplo, com vídeo, com animações, com edição, com recursos sonoros, né? Tudo isso que a gente está muito acostumado a ver, por exemplo, nas séries, nas novelas, no cinema, a educação, essas empresas de tecnologias educacionais, elas dizem assim, bem, se isso funciona para o entretenimento, então isso também pode funcionar para a educação. Até porque a gente sabe que essa relação de consumo de conteúdo, ela virou uma relação realmente que exige cada vez mais das empresas que elas saibam como prender a atenção do seu público. Acho que a palavra engajamento talvez seja a palavra mais falada nos últimos tempos, desde que as redes sociais emergiram, né? Esse consumo por conteúdos educacionais, se a gente for fazer um parâmetro aqui, ele passou a ser consumido muito mais nos últimos anos. Se a gente for pegar um parâmetro aqui de 10, 15 anos atrás, ninguém se falava em EAD, né? Em cursos educacionais à distância, né? No Brasil, a educação à distância já está há mais de 20 anos, mas ela ainda começa como uma forma muito tímida, ainda muito associada no início ao próprio impresso, né? Depois começa a migrar para a televisão, para a TV aberta, mas de fato a gente tem que reconhecer que o marco dessa mudança, dessa virada de chave, certamente a disponibilização desse conteúdo no mundo web.
né? Então, e aí quando as plataformas se consolidam, né, as plataformas de streaming, certamente isso também é um outro marco na forma de oferecer, na forma de consumir educação à distância. Na verdade, chama atenção, né? Porque ele apostou ali em inclusão social, né? Exato. Hoje, obviamente, explodiram o número de empresas que oferecem serviços de educação à distância. E, na verdade, até plataformas com conteúdos, que possuem conteúdos educacionais, também tiveram uma grande explosão. Na pandemia, então, isso foi consolidado. Só que o que é o grande diferencial? O que a gente pode dizer que é a solução criativa da empresa do Eduardo? É que hoje o sucesso dessas empresas estão muito mais voltadas para quem escolhe um nicho, um mercado, um tema, né? E eles escolheram o tema da diversidade, né? Então, a Diversiflix, que é o produto da DNA Conteúdo que disponibiliza soluções voltadas para o tema da diversidade, ele associou dois grandes mercados do momento, que são os mercados da educação à distância e o mercado do que a gente chama da ESG, que é uma política que as grandes empresas no mundo inteiro estão adotando internamente, mas também para o seu público, onde o tema da diversidade e inclusão é um tema fundamental para a sobrevivência dos negócios. Então, ele oferece esse conteúdo dentro desse espectro da educação corporativa e é uma ferramenta, né, de formação exatamente das pessoas que fazem parte das empresas que passaram a adotar o tema da diversidade e inclusão como tema central das suas políticas. Lendo um pouquinho, Rodrigo, da trajetória do Eduardo, a gente percebe que hoje ele tem grandes clientes, né, grandes empresas. Aí eu te pergunto, qual a importância dessas desenvolvedoras de escolas online para os micro e pequenos negócios? Total. Primeiro que o processo de aprendizagem ele deve ser um processo constante na vida do empresário. Desde o momento em que ele tem uma ideia até o momento que ele executa essa ideia, que a sua empresa vira realidade. Porque ele precisa exatamente estar sempre nesse processo de captação de novos conhecimentos para aprimorar a sua gestão. Então, eu falo muito que, principalmente do microempreendedor individual, que se ele precisa aprender, ele tem que sair da empresa. E quando a gente tem recursos tecnológicos, ele tem mais possibilidades de aprender no momento em que ele tem disponibilidade, inclusive quando ele está dentro da empresa, né? Quando ele usa, por exemplo, o seu celular como um instrumento de aprendizado, ele pode estar dentro do seu negócio, trabalhando e aprendendo ao mesmo tempo. Ele não precisa se deslocar até um local para captar essa informação. Essa informação está na palma da mão, né? O que é que o empreendedor que está nos assistindo, que quer abrir uma startup como a do Eduardo, deve fazer para não errar, para de fato conseguir abrir um negócio e que dê super certo, como tem dado, né, o do Rodrigo? O do Eduardo, perdão. Tem que olhar para o que está acontecendo, né? Essa grande sacada é acompanhar as tendências de mercado. Acompanhar as tendências. E o fator que a gente fala de viabilidade do negócio, né? Porque às vezes você tem uma grande ideia, mas essa ideia ela é viável de ser executada, porque por trás, por exemplo, de uma ideia como essa do Eduardo, você vê que tem um aparato de pessoas, um aparato tecnológico que viabiliza que uma plataforma como a que ele concebeu esteja disponível. Então, nem sempre uma grande ideia é uma ideia viável e possível de executar. Então, é muito importante que você comece lá em cima, pensando nessa ideia, aonde você quer chegar, mas você consiga conectar todos os passos que você precisa, todas as pessoas, toda a estrutura para tornar aquela ideia viável, né? E quando você fala de reunir, conectar todos esses atores, aí é onde entra a importância, né, fundamental para que o empreendedor de fato tenha um planejamento, né? Queria que você desse aqui, deixasse um recado para quem está nos assistindo, quais as dicas de ouro, as dicas valiosas para quem quer abrir um negócio, para quem quer apostar em uma startup. Desenhe.
desenhe esse modelo de negócio, né? Tire ele da sua cabeça, né? Pense em todos os pontos, né? Hoje a gente tem uma série de metodologias. Dentro do próprio portal do Sebrae, você pode encontrar metodologias de desenho do modelo de negócio, porque esses modelos eles vão te fazer as perguntas certas para você saber exatamente fazer esse planejamento, trilhar esse caminho, né? Para não ser surpreendido lá na frente com eu não sabia que eu precisava executar, eu não sabia que eu precisava enfrentar esse obstáculo. Então, nada melhor do que prever o máximo de passos possíveis, né? Então, meu convite hoje para o empresário é que se ele quer executar essa startup, se ele quer realizar, né, tornar real essa ideia, o primeiro passo é exatamente escrever, detalhar tudo que ele precisa para chegar aonde quer chegar. É isso aí, dicas super importantes aqui do nosso especialista para você que quer abrir um negócio, que quer investir, apostar em uma startup. Rodrigo Estrela, foi uma honra te receber aqui nos nossos estúdios, um prazer aqui estar conversando com você sobre esse modelo de negócio, né, do Eduardo, e que outros empreendedores sigam o exemplo do nosso case de sucesso. Agradecer aqui a sua participação com a gente no nosso programa Soluções Criativas. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição do programa e do canal. Obrigado. É isso aí, para você de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Afinal, assistir o canal Empreender é sempre um bom negócio. Até o próximo programa.